Tá. Bom, ele é presidente da Associação Nacional dos Inventores e vai mostrar muitas novidades. Eu vou começar com Carlos Mazei, por favor. Carlos Mazei, você é o presidente da Associação Nacional dos Inventores. Sim. E nunca inventou nada. Mozado, mas é verdade, né? Pois é, não, a mim não espanta, porque nesse governo tem tanta gente que é nomeado para cargos... E que nunca fez nada, né? A menor ideia do cargo que estão ocupando, que acontece. Mas não, porque... É até curioso, desculpa te cortar, pelo seguinte, eu trabalho assessorando inventores há 20 anos, né? E eu já conheci vários presidentes de associações de inventores que são inventores. Sabe o que acontece? As associações não vão para frente, porque ele acha que as invenções dele são sempre melhores que as dos outros. Então tem uma... Eu, como sempre, é uma coisa que vem, né, de herança na veia, porque o meu avô, ele que fez a primeira decoração de árvores de Natal e decorações de rua em São Paulo. Meu avô chamava Carlos Mazei e ele que desenvolveu isso em São Paulo. Ele era muito criativo, tinha uma agência de publicidade que o slogan era ideias que vendem. Então veio disso. Aí eu há muitos anos atrás, eu tinha uma confecção, fiz uma viagem aos Estados Unidos e caí numa feira de invenções, que aliás você já deve ter ido também lá fora. Nunca. Nunca fui. Feira de invenção nunca. Só para você ter uma ideia, Jô, existem ao redor do mundo, todos os anos, mais de 100 feiras de invenções. E é nessas feiras que nascem as grandes ideias, os novos projetos são apresentados. Mais de 100 feiras de invenções. E é nessas feiras que nascem as grandes ideias, os novos projetos são apresentados. Eu costumo até falar que uma feira de invenção, ela faz com que o embrião de um novo negócio nasça. Ele nasce na feira. Mas, por exemplo, nessas feiras internacionais, o que é que você, por exemplo, viu de invenção que tenha se transformado num sucesso mundial? Realidade virtual. Eu conheci o inventor da realidade virtual numa feira nos Estados Unidos, em Pittsburgh, na Pensilvânia, coisa de 15 anos atrás. Mas aí é parte de uma grande informação tecnológica, Sim. Né? Eu estou falando dessas invenções assim que são ovo de Colombo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o inventor tem um chefe que trabalhou durante 25 anos como empacotador na Johnson & Johnson. Sim. E depois de trabalhar com 25 anos lá, ele inventou o Band-Aid. De tanto empacotar gás e esparadrapo, um dia ele pensou, por que não fazer uma coisa juntando esses dois negócios? Inventou o Band-Aid, quando ele morreu, era a 5ª maior fortuna dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma ideia genial, né? Você conheceu algum tipo de invenção assim? João, eu costumo falar o seguinte, dessas ideias revolucionárias, porque eu estou há 20 anos fazendo esse trabalho, né? Mas eu conheci vários inventores, como inclusive nós vamos mostrar para você daqui a pouco. No segundo bloco tem inventores, aí tem invenções que a gente vai mostrar. Uma série de inventores. Aliás, inclusive, eu queria fazer uma parte, João. Eu faço parte do Rotary. E veio comigo aqui a dona Silvia Passarelli, que é a presidente do Rotary, que ela, depois de 83 anos, o Rotary teve uma presidenta. Ela mandou essa flâmula para você. Ela está aí na plateia. Obrigado. Ela é inventora também? A dona Silvia, ela apoia a Associação dos Inventores, adora os inventores. Algo totalmente novo, sem se basear em nada que já existe. Isso é uma inverdade. Você tem 3 características de patente. Você pode, até dando um exemplo muito claro, coube a Graham-Bell na época que inventou o telefone, uma patente de invenção. Hoje você tem o celular... Mesmo na época do Graham-Bell tinha um italiano também, que não registrou por questões assim de horas. Foi o Alicia Gray. Alicia Gray. Foi coisa de minutos, nem de horas. De minutos, né? Minutos. Então, o Graham-Bell ele chegou na frente e ele é considerado, claro, o inventor do telefone. Então, o que acontece? Quando você aperfeiçoa o que já existe, cabe você pedir uma patente de modelo de utilidade. Aqui no Brasil, as pessoas pensam assim, eu invento um produto, mudo alguma coisa, alguém vai lá e copia. Isso é um erro, inclusive falo muito claramente, até para os empresários que estão nos assistindo. Mas o que é um erro? O erro é o seguinte, as pessoas não analisarem
que um aperfeiçoamento do que já existe pode ser um objeto de patente. É uma patente de modelo de utilidade. A única diferença que ela tem é que ela, ao invés de dar 20 anos de proteção para o inventor, vai dar 15 anos. Bom, parece que o canivete suíço tem isso. Cada vez eles colocam mais uma coisa no canivete. Para pedir patente de desenho industrial ou de modelo de utilidade. Canivete já existe. Os aperfeiçoamentos no canivete são patentes de modelo de utilidade ou desenho industrial. Quem inventou o palito, por exemplo? O palito eu não sei. Eu só quero falar uma coisa que pouca gente sabe também. Você sabia que o verdadeiro inventor do Walkman é um brasileiro que se chama Andréas Pavel? Um brasileiro típico, Andréas Pavel. Andréas Pavel. Ele inventou o Walkman, ele depositou a patente antes do Akio Morita na Sony. E recentemente fez um acordo com a Sony de milhões de dólares. Inclusive saiu no jornal Estado de São Paulo, saiu uma matéria página inteira sobre a história dele. E ele ficou brigando anos na corte, nos Estados Unidos, para provar que o Akio Morita não era o inventor. E ele, por decorrência da patente dele, ele vai ganhar royalties em cima de MP3, tudo que advém em cima da patente do Walkman. Vai para ele. Vai para ele, tem direito em ganhar. Uma das coisas mais espantosas, a meu ver, é uma patente de um elemento para interferir nos radares. Isso em 1943, Segunda Guerra Mundial, que foi um aparelho inventado por uma deusa do cinema na época, que era Hedy Lamarr, que foi a primeira mulher a aparecer nua no cinema, num filme chamado Êxtase, era um filme sueco, dinamarquês, não me lembro.